deles: entrada preferencial para pessoas com deficiências e idosas nos elevadores de uso público e de edificações particulares no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Benício Tavares dispõe sobre a oferta de assistência especial a parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam deficientes e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Benício Tavares institui programa de atendimento ao deficiente visual em idade escolar no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Benício Tavares dispõe sobre a instalação de centros de atendimento ao turista nos principais atrativos turísticos de Brasília. Projeto de lei de autoria do deputado Benício Tavares dispõe sobre a fixação em repartições públicas de informações sobre a dispensa de fila para pessoas com deficiências e idosos com 60 anos ou mais. Projeto de lei de autoria do deputado Benício Tavares dispõe sobre o uso obrigatório da linguagem brasileira de sinais em veiculação de propaganda oficial. Projeto de lei do deputado Benício Tavares dispõe sobre a instituição de sinalização tátil e sonora nas dependências dos prédios públicos, a fim de possibilitar acessibilidade aos deficientes visuais. Duas indicações do deputado Benício Tavares, que esperam apreciação por parte do Executivo. Requerimento do senhor deputado Charles, requer a retirada da tramitação do requerimento número 133/07. 5 indicações do deputado Batista das Cooperativas do PRP, que aguardam o atendimento por parte do Executivo. Proposta de emenda à lei orgânica da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, da nova redação do inciso 35 do artigo 64 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de resolução da mesa diretora introduz alterações à resolução número 34 de 27 de dezembro de 1991. Projeto de resolução da mesa diretora cria a Brigada de Incêndio da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dá outras providências. Requerimento do senhor deputado Cabo Patrício, do Partido dos Trabalhadores, requer o encaminhamento de solicitação de informações ao secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Pedro Passos requer a retirada de indicações números 408/07, 410/07, 425/07 e 427/05. Requerimento do senhor deputado Pedro Passos requer a tramitação conjunta das propostas de emenda à lei orgânica números 1, 4 e 8 de 2007. Moção do deputado Rony Nemer hipoteca apoio à indicação da senhora Maria de Assis Calcin, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, pela indicação do cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula, do PSL, concede título de cidadã honorária de Brasília à doutora Clara Terco Takaki Brandão. Recurso do senhor deputado Pedro Passos contra a declaração de prejudicialidade do presidente da Câmara Legislativa ao projeto de lei número 48 de 2007, publicada no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de 14/3/07. Requerimento do senhor deputado Pedro Passos requer a retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de decreto legislativo número 10 de 2007. Projeto de lei do senhor deputado Pedro Passos dispõe sobre as normas sanitárias e estabelece tratamento simplificado e diferenciado para a produção, processamento e comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem animal ou vegetal e de micro-organismo fungo no Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei do senhor deputado Pedro Passos altera a redação do artigo 13 e 14 da Lei nº 414, de 15 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a produção, armazenamento, comercialização, transporte, consumo, uso, controle, inspeção, fiscalização e destino final de agrotóxicos, seus componentes afins no Distrito Federal e dá outras providências. Duas indicações por parte do senhor deputado Pedro Passos, que aguardam atendimento por parte do Executivo. Projeto de lei do senhor deputado Pedro Passos dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento das feiras comerciais itinerantes no âmbito do Distrito Federal. Proposta de emenda à lei orgânica do deputado Rogério Ulisses e outro. Acrescenta inciso no artigo 60
da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de resolução de autoria do deputado Rogério Ulisses e outros, inclui dispositivos no regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do senhor deputado Regufe, proíbe os postos de combustível localizados no Distrito Federal de praticarem desconto salarial ou obrigarem o ressarcimento por parte do frentista de valor financeiro subtraído mediante assalto e da outras providências. 6 indicações por parte do nosso deputado Dr. Charles, que aguardam atendimento por parte do Executivo. 5 indicações por parte do nosso deputado Raad Mansur, que também aguardam atendimento por parte do Executivo. Projeto de lei do senhor deputado Arilio Neto dispõe sobre normas de proteção ambiental relativas à poluição sonora e da outras providências. 9 indicações por parte da nobre deputada Luzia de Paula, do PSL, que aguardam atendimento por parte do Executivo. 14 indicações por parte do deputado Rogério Ulisses, que aguarda atendimento por parte do Executivo. Projeto de lei do deputado Rogério Ulisses dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de captação e reuso de águas pluviais por parte das revendedoras de combustíveis instaladas no Distrito Federal. Requerimento do deputado Rogério Ulisses requer a retirada das indicações 522/07, 524/07, 528/07, 531/07, 534/07 e 535/07. Requerimento do deputado Raad Mansur e outros. Requer a tramitação em regime de urgência do projeto de resolução número 24/2007. Requerimento do deputado Chico Leite requer a retomada da tramitação das proposições que especificam. Projeto de lei do deputado Paulo Roriz proíbe a realização de eventos de moda com modelos com IMS, índice de massa corpórea, abaixo de 18 kg por metro quadrado. 35 indicações por parte do deputado Brunelli, que aguardam atendimento por parte do Executivo. Requerimento do senhor deputado Brunelli requer a continuidade da tramitação das proposições que especificam. Moção do senhor deputado Brunelli parabeniza o soldado Rogério Alexandre Targino Gomes, da Polícia Militar do Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal. 8 indicações por parte do deputado Cristiano Araújo, que aguardam atendimento do Executivo. 3 indicações por parte do nobre colega Milton Barbosa, que também aguardam atendimento por parte do Executivo. Projeto de lei, deputado Vinícius Tavares, cria o programa de prevenção de acidentes nas escolas públicas do Distrito Federal, através da instalação de comissões internas de prevenção e acidente de violência escolar. Projeto de lei, deputado Vinícius Tavares, determina que as consultas médicas e exames de saúde para pessoas com deficiência, gestantes e idosos sejam realizados no prazo máximo de 3 dias. Indicação do deputado Vinícius Tavares sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, a promoção de cursos gratuitos e qualificação para profissionais do setor de turismo, com ênfase nas áreas de hospedagem, gastronomia, guias de turismo, condutores de visitantes e emissores de passagens. Projeto de lei do deputado Vinícius Tavares dispõe sobre a criação de centros para idosos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Vinícius Tavares institui a Semana do Artista Especial no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Moção do senhor deputado Vinícius Tavares aplaude a iniciativa pioneira da Vivo pela impressão do Código de Defesa do Consumidor no sistema Braille e em livro falado, audiobook. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Arilio Neto concede título de cidadão honorário ao senhor Ramiro da Silva Leone. Requerimento do deputado Wilson Lima requer a realização de audiência pública no dia 30 de março de 2007, às 14 horas, para tratar da aplicação da Lei número 3.939 de 2007, que institui o Estatuto do Portador de Necessidades Especiais e da outras providências, implicações
e os ajustes necessários à sua implementação no Distrito Federal. Senhor presidente, não há mais expediente sobre a mesa. Eu agradeço ao deputado Rogério Ulisses pela leitura. Bem, nós vamos aos comunicados de líderes. Há quórum regimental para tal discussão. Deputado Chico Leite. O deputado Chico Leite estava presente aqui. Cadê ele? Deputado Haj Mansur, deseja fazer uso da palavra como líder do PFL. Com a palavra o deputado Haj Mansur. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados aqui presentes. Boa tarde à imprensa, a todos os presentes. E gostaria de fazer um pronunciamento. Boa tarde a todos vocês, educadores que estão aí do lado de fora, fazendo uma reivindicação. Boa tarde a todos vocês. Eu gostaria, Excelência, de fazer hoje um posicionamento naquele mesmo assunto que foi levantado aqui há 2 dias atrás, sobre o descaso e o tratamento que a secretária de Educação estava tendo com alguns parlamentares. Quando foi dito a um deputado que deputado só procura a secretaria para fazer indicação de cargos ou para pedir alguma outra coisa. Queria colocar que esse posicionamento foi um posicionamento muito mal colocado e que realmente prejudicou e constrangiu, pelo menos a mim, como deputado. Porque em momento nenhum, eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós, deputados, procuramos nenhuma secretária ou qualquer secretário para fazer nomeações. E sim, quando nós nos dirigimos a algum secretário ou a secretária, a gente está indo levar o anseio da nossa comunidade. A gente está indo levar alguma coisa que a comunidade está reivindicando. Eu hoje estou aqui falando em defesa dos educadores de todo o Distrito Federal. Hoje eu estou falando em nome dos 14 diretores de regionais que foram exonerados ontem, sem qualquer prévio aviso. Hoje eu estou aqui demonstrando a minha indignação com a condição que foram tratados os educadores de Brasília, em especial da minha cidade de Sobradinho. Então quero falar em nome dos diretores, dos educadores da minha cidade de Sobradinho. Há pouco mais de um mês, eu fui procurado pelos educadores, diretores e professores lá da minha cidade. Notamos que nesse período havia uma divisão de uma parte que gostaria que o professor Roldão, que era o diretor da regional há algum tempo, e dizendo que estava fazendo um grande trabalho. Outra parte que gostaria de indicar a permanência do diretor que estava ali por interino. No dia, me pronunciei, fiz uma reunião com todos os educadores de ambas as partes,
até cheguei a colocar, com bastante humildade, deputado Milton Barbosa, que eu não me via, deputada Luzia, como uma pessoa ideal para interferir na educação, que a educação deveria ser resolvida pelos próprios educadores, pelos professores que são capazes de saber o que é melhor para cada cidade e o que é melhor para o ensino de cada cidade. Mesmo assim, escutei ambas as partes e me comprometi de ir até a secretária para fazer essa reivindicação. Assim eu fiz. Procurei a secretária e fui encaminhado ao senhor Valente, que seria a pessoa que estaria organizando e resolvendo esses problemas. Levei, presidente, ao conhecimento do Valente as dificuldades que passava o ensino de Sobradinho. Levei ao conhecimento, Batista, da dificuldade que nós, na nossa comunidade, já estávamos passando por até aquele momento a secretaria não ter se pronunciado para poder nomear os diretores, para poder nomear o diretor da regional, para poder se organizar junto com as professoras e professores, porque as aulas já haviam começado e até o momento só era em definição. Até o momento ninguém sabia o que ia ser feito. Fui recebido pelo senhor Valente com muita educação e mostrei para ele a dificuldade que nós tínhamos hoje na nossa cidade de Sobradinho. Mostrei para ele que aquele problema não podia mais prevalecer e que a Secretaria de Educação tinha que tomar as medidas urgentes. Fiz até uma observação, fiz até dei a ele até uma ideia de como poderia ser feito isso. E eu achei que nada mais justo, Patrício, do que a secretária convocar os diretores de cada cidade para que eles resolvessem o problema da sua cidade. Ninguém melhor para falar de educação e nomear diretor de regional do que os próprios professores e diretores de cada cidade. Assim eu entendi. E assim eu dei a ideia ao senhor Valente, que depois de alguns dias me comunicou que isso seria feito. Que a secretária faria uma reunião com os 43 educadores da cidade de Sobradinho, para escutá-los, para poder fazer a nomeação do diretor da regional de ensino. Infelizmente, não foi feito. Infelizmente, a parte não cumpriu o que foi acordado. Ontem, fomos surpreendidos pela exoneração do professor Roldão e fomos surpreendidos pela nomeação de uma pessoa que nunca fez parte do nosso meio educacional. Eu gostaria de deixar aqui o meu protesto e deixar o meu esclarecimento de que, no momento, eu não estou fazendo nenhuma defesa, nem de um lado e nem de outro. Eu estou me colocando à disposição de vocês, professores e educadores, para lutar pela nossa comunidade de Sobradinho. Eu acho que vocês merecem respeito e vocês teriam sim que ter sido ouvidos. Nós não podemos aceitar, Excelência, que o autoritarismo prevaleça nessa cidade. Ontem, mais um minuto, por favor? Pode ser? Ontem, o nosso diretor foi exonerado por telefone, mais uma vez, e eu gostaria de deixar aqui o meu comunicado, deixar aqui a minha indignação e deixar aqui a observação feita, que eu vou estar à disposição de vocês, os educadores da minha cidade, tudo que for para defender a comunidade, vocês contem comigo. Passamos também, antes de ontem, por um problema sério, na mesma cidade de Sobradinho. Nós temos, deputado Milton Barbosa, uma situação bastante diferente. A comunidade de Sobradinho 2, por incrível que pareça,
admite, reconhece e está feliz pelo baixo índice de criminalidade que está tendo naquela nossa cidade. Porque desde a inauguração da Delegacia de Sobradinho II, não estou desmerecendo nenhum policial da delegacia. O meu mérito vai para todos eles. Mas teve uma pessoa que se destacou, que foi o delegado adjunto, o delegado Michel. O delegado Michel limpou a cidade de Sobradinho. Ele andou de casa em casa. Eu, na época da eleição, eu andava e via as pessoas satisfeitas, falando que não podiam mais suportar aquele índice de criminalidade. Um momentinho, deputado. Já estourou o tempo, mas vou lhe conceder mais um minuto, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Excelência. Não poderia deixar de citar esse episódio. O nosso delegado também simplesmente foi tirado, o delegado de maior aceitação da comunidade, o delegado que conseguiu baixar o índice de criminalidade, deputado Milton, você como policial civil, simplesmente foi exonerado por uma questão de ciumeira de um delegado com outro delegado. Foi feito passeata e a comunidade toda quer. E a comunidade, quando quer, ela tem que ser aceita e ela tem que ser atendida. A Delegacia de Sobradinho II, o delegado de Sobradinho II, vai o meu apelo ao doutor Kleber Monteiro, que reconduza o doutor Michel a delegado adjunto da Secretaria na administração daquela delegacia. E que parabéns ao delegado Michel, parabéns a toda a Polícia Civil. Mas uma coisa que está dando certa, em hipótese nenhuma, pode ser retirada dessa forma. Fica aqui o meu protesto. Só para terminar. Mas você está protestando demais hoje, foi errado. Fica aqui feito o meu protesto. E fica aqui a colocação de que eu estou à disposição da comunidade de Sobradinho 1, de Sobradinho 2 e de todo o Distrito Federal. Tudo que for contra a comunidade, eu vou lutar e vou ser a favor. Estou a favor de vocês, professores. Vamos lutar porque vocês merecem ser respeitados, sim. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Raad. E uma coisa até me preocupa, deputado. O senhor tocou num assunto muito importante. Nós fizemos um debate aqui na terça-feira a respeito, inclusive, da Secretaria de Educação. E uma coisa que eu notei, não saiu nada na imprensa divulgando o debate que nós fizemos aqui nesta casa. Entendeu? Então, quer dizer, deram uma página inteira para ela falar da Câmara, falar dos deputados, os deputados deram a resposta e não teve repercussão nenhuma. E eu fico até preocupado com isso, viu? Bem, com a palavra o deputado Rogério Ulisses, como líder. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados presentes, imprensa, pessoas que hoje vieram à Câmara reivindicar. Eu queria iniciar o meu pronunciamento hoje parabenizando o deputado Raad pela coragem de tornar público aquilo que às vezes é decidido nos corredores, nos gabinetes, sem a participação da comunidade. A comunidade tem sim que ser ouvida, porque é a comunidade que sente quando o serviço público é bem feito ou não. E ela tem que ser ouvida, e o senhor foi muito corajoso. Eu sei o quanto nós, deputados, sofremos pressão, às vezes, nessas questões de indicação, e colocar isso publicamente exige coragem. A postura do senhor hoje honra os votos que o senhor teve na comunidade de Sobradinho, né? E eu tenho certeza que a comunidade vai saber reconhecer. Por várias vezes, senhor presidente, nós ocupamos essa tribuna para fazer cobranças. E eu não quero me furtar desse papel. Mas eu queria aqui hoje vir fazer um agradecimento.
queria fazer um agradecimento ao presidente do Supremo Tribunal do Distrito Federal, o desembargador Lécio Rezende, que de pronto atendeu uma reivindicação da comunidade de São Sebastião na questão do Fórum de São Sebastião. Nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nós tivemos uma pesquisa feita no ano passado com o apoio do então secretário de Inclusão Social, hoje deputado federal Rodrigo Hollenberg, uma pesquisa feita com o ITS, Instituto de Tecnologias Sociais, aonde detectamos que a maior reivindicação da comunidade de São Sebastião era, em primeiro lugar, a construção de um fórum na cidade e, em segundo lugar, a construção de um cemitério. Falar sobre cemitério, muitas vezes, político não quer falar porque dá uma impressão negativa. Mas a verdade é que grande parte dos moradores do Distrito Federal tem que recorrer a cemitérios do entorno pelo custo de velar um ente querido no Distrito Federal. Quero aqui, de público, agradecer ao presidente do Supremo Tribunal do Distrito Federal Supremo Tribunal de Justiça, por ter atendido a reivindicação da comunidade de São Sebastião na construção do fórum, que vai ser construído agora, por ter nos dado orientação nos caminhos para a construção do cemitério, porque realmente hoje, no Distrito Federal, o preço é abusivo e famílias carentes sofrem com a questão do cemitério. Pois não, deputado Regoff? Deputado Rogério, só uma parte. Pois não. Essa questão dos cemitérios é uma questão gravíssima. Eu já falei aqui no plenário uma vez, já fiz um discurso sobre isso. Eu acho um crime com o contribuinte que já paga impostos caríssimos, ter no momento de dor de um ente querido, ainda ter que pagar caríssimo por uma sepultura. Então eu acho para que se faça um sepultamento. Acho que isso pode ser para muitos uma forma de obter lucro, de ganhar dinheiro em cima da dor de outros. Não acho isso correto e acho que o governo tinha que adotar uma medida séria para resolver esse problema. É o meu pensamento e acho que a população merecia um pouco mais de respeito, principalmente no momento de dor. Deputado Regoff, quero me somar com Vossa Excelência e lhe dizer mais. Além de ser caro, o grande problema é que as famílias de baixa renda do Distrito Federal estão procurando Valparaíso, cidades do entorno, para enterrar os seus parentes, porque não tem condições de enterrar aqui no Distrito Federal. E ontem, uma audiência de quase 2 horas, com o desembargador Lécio Rezende, ele nos recebeu, falando da questão do fórum, me deu várias informações a respeito da questão da implantação do cemitério, quais os caminhos para a implantação e das dificuldades para a implantação do cemitério nas cidades mais carentes do Distrito Federal e mais. Se prestou o trabalho de nos dar várias informações sobre a questão do registro cartorial da cidade de São Sebastião. Por isso que hoje, ao ocupar essa tribuna, eu que a maioria das vezes venho aqui fazer críticas, reclamações e cobranças, venho aqui de público agradecer essa pessoa que tem um papel fundamental e estratégico no Distrito Federal, que me recebeu com muita boa vontade e que me prestou vários esclarecimentos. Fico feliz, deputado Regoff, de tê-lo como um parceiro nessa luta, para que as pessoas, no momento de mais dificuldade, tenham um pouquinho de conforto e possam enterrar os seus entes com um pouquinho mais de dignidade no Distrito Federal. Uma parte, nobre deputado Rogério. Pois não, deputado Chicolete. Então, deputado Rogério Ulisses, sabe qual é o mal? É fazer do que é dor das pessoas instrumento de lucro. Nós temos esse problema desde a privatização dos cemitérios. Essa casa precisa tomar uma providência para reestatizar todos os cemitérios nessa cidade. Obrigado. Concordo com você, agradeço. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Milton Barbosa. Abre mão. Deputado Regoff. Abre mão. Deputado Cabo Patrício, falar pela liderança do PT. Eu quero comunicar que nós abrimos a sessão com a ausência do presidente, porque ele estava atendendo algumas pessoas no seu gabinete, desde antes das 15 horas, mas lembrar que o presidente já se encontrava nesta casa. E ele agora se encontra já em plenário. Com a palavra, o deputado Cabo Patrício. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares parlamentares. Ocupo essa tribuna de novo, mais uma vez,
né, como todas as vezes, e quero comentar a respeito de um ato público hoje em frente ao Buritinga, onde se encontravam os servidores da saúde, da segurança e da educação, a exemplo dos companheiros que estão aqui no plenário pedindo mais respeito com a educação. E nesse ato no Buritinga, nós pedimos respeito com a educação, sim. E esse governo tem que ter respeito com a educação, com a saúde e com a segurança. E os trabalhadores dessas áreas demonstraram hoje unidade na luta por comparecerem lá mais de 5 mil profissionais, sem contar os policiais militares que estavam lá de serviço, para reivindicar os seus direitos. Infelizmente, o senhor governador não se encontra no Distrito Federal. Ao saber do ato público realizado em frente ao Buritinga, ele viajou para Colômbia para averiguar um plano de segurança que possivelmente pode ser implementado no Distrito Federal. Tomara que não seja como o plano que foi tentado implementar numa gestão passada, que é o Tolerância Zero, que não deu resultado. Mas tomara que ele traga, viu, senhor presidente, um bom exemplo para que a gente possa implementar. Mas quero dizer a respeito de um simples levantamento. Hoje eu dei uma entrada no SIGO para averiguar alguns gastos do governo, até porque os trabalhadores estão o tempo todo reivindicando e cobrando seus direitos, e o governo diz o tempo todo que não tem dinheiro em caixa. O tempo todo diz que não tem recursos, que é um governo de choque de gestão. Mas ao averiguar no SIGO, nós entramos somente na página da Secretaria de Governo. E na página da Secretaria de Governo, no extrato do SIGO consta aqui: jetons a conselheiros, R$ 45.057,22. Festividades e homenagens. O governo deve estar fazendo muita festa, muitos almoços, muitos jantares, né? R$ 164.399,45. Serviço de caráter secreto ou reservado. Deve ter um serviço ultra secreto, como dos Estados Unidos, George Bush, né? R$ 28 mil utilizados pelo governo, só pela Secretaria de Governo do Estado. Serviço de publicidade e propaganda, R$ 1.951.678,33. Serviço de terceiros e pessoas jurídicas, R$ 4.866.654,41. Pois, senhor presidente, nobres parlamentares, somente na Secretaria de Governo, todos esses gastos, dando uma rápida entrada no SIGO. Agora imagine nas outras secretarias, outros dados de gasto do governo. O governo diz o tempo todo que não tem dinheiro para pagar os trabalhadores da educação, da saúde e da segurança, da Nova Cap, que estão em greve há quase um mês. Não tem como dar o reajuste salarial, não tem como atender as reivindicações dos trabalhadores, mas tem feito esses gastos. Só de festividades, R$ 165 mil, companheira Érica. É um absurdo. E nós, parlamentares, com a senha do SIGO, temos que averiguar, temos que fiscalizar e acompanhar os gastos do governo. Vamos fazer o levantamento das outras secretarias também, para trazer ao plenário, para colocar os parlamentares, para tornar público para a população, para apresentar à imprensa, para que não fique dessa forma. Porque, companheiro Ailton Gomes, nós estamos numa luta para que haja um reajuste de 14% dos servidores da segurança pública, aos policiais e bombeiros militares. E o governo gastou R$ 163 mil só com festividades, sem contar os outros. Quase R$ 2 milhões com publicidade, em 2 meses. Só na Secretaria de Governo. É bom que o líder do governo, ou alguém do governo, venha esclarecer sobre os gastos do governo nesses 2 meses e 20 dias, só nessa secretaria e nas demais secretarias, para que a população possa realmente saber como é que não tem dinheiro em caixa, como tem um rombo de quase R$ 500 milhões no governo e esses gastos são realizados, esses pagamentos são efetivados. Então eu peço aí, presidente, pode falar, deputado Regoff. Deputado Cabo Patrício, eu não só subscrevo o seu discurso, como acho que o governo deveria tomar mais cuidado com seus gastos. Está sendo gasto, conforme eu discursei ontem aqui nesta casa, R$ 3 milhões com o aniversário da cidade no dia 21 de abril. R$ 3 milhões. E eu ontem fui no HRT, no Hospital Regional de Taguatinga, e não tinha dipirona e Plasil. Sendo que uma cartela de dipirona custa R$ 2,00 numa drogaria da cidade. R$ 2,00. Nós poderíamos comprar 1,5 milhão de cartelas de dipirona com 10 comprimidos cada. Ou seja, 1,5 milhão. Aí vai dizer, mas isso é demagogia. Bom, eu prefiro essa demagogia do que ver pessoas indo ao hospital e não tendo dipirona. Então, assim, compraria 1,5 milhão de cartela. A pessoa fala, mas é o aniversário da cidade. Eu acho que é um erro de prioridade. Até porque se fosse um ente querido de qualquer um de nós ali naquela fila de hospital, 8 horas esperando um atendimento, por falta de medicamento, eu garanto que nós teríamos uma outra posição.
Obrigado, deputado. Parabéns a Vossa Com Excelência pelo seu certeza, discurso. é uma questão de prioridade, como Vossa Excelência disse, mas o governo prioriza os gastos em publicidade, os gastos com festividades, ao invés de aplicar em remédios nos hospitais, na reforma dos quartéis para dar dignidade aos policiais, bombeiros, militares, e para investir na educação, para tratar a educação com respeito. É só uma questão realmente de prioridade do governo. Deputado Brunelli. Muito obrigado, deputado Cabo Patrício, a deferência. Eu gostaria que Vossa Excelência, quando falou em gastos de jetões, confirmasse os valores, porque gostaria de Vossa Excelência somar a um projeto que quero trazer à casa, que todos os conselhos no Distrito Federal tivessem um ad referendo a essa casa. Estarei protocolando essa semana e gostaria que o projeto não fosse meu, fosse um projeto amplo, que Vossa Excelência me honrasse com também a sua assinatura nesse projeto. Com toda certeza, deputado Brunelli, obrigado pelo seu aparte e me soma a Vossa Excelência para a gente apresentar esse projeto. Só no gasto de jeton são R$ 42.057,22 só até hoje. E só na Secretaria de Governo, sem contar as outras secretarias. Os dados que eu trago aqui do SIGO são dados da Secretaria de Governo do Distrito Federal. Não consta gasto do Gabinete do Governador nem outras secretarias. Não sei se Vossa Excelência constatou, estou voltando na casa desde ontem, e já constatei uma impropriedade, deputado Pedro Passos esteve na tribuna, deputado Cristiano, falando que a senha ampla do SIGO não está no sistema. E nós da segunda secretaria, através do encaminhamento que estaremos fazendo na mesa diretora, estaremos abrindo um curso para que os funcionários de livre provimento da casa, que estão ligados aos gabinetes dos deputados, tenham esse conhecimento, para que a Casa, de direito e de fato, tenha a sua responsabilidade de fiscalizar essas contas. Muito obrigado, deputado Brunelli. Essa é a nossa intenção, é de fiscalizar o governo para que o dinheiro público seja realmente bem aplicado, como disse aqui o nobre deputado Regufo. É uma questão de prioridade. Agora, se nós não fiscalizarmos, que é papel desta Casa, se nós não esclarecermos, tornarmos público, com certeza os governantes vão continuar priorizando festividades, publicidade e a festa da Universidade de Brasília, que é importante, como disse o nobre deputado Regufo. Mas tem outras prioridades. Para concluir, senhor presidente. Mas tem outras prioridades, como saúde, educação e segurança. Não é possível, não é admissível que os trabalhadores tenham que ficar o tempo todo se manifestando e que a sociedade do DF tenha que estar o tempo todo enfrentando greves e movimentações em função de que o governo e principalmente o governador não assume a sua responsabilidade de gerenciar bem o Distrito Federal e tratar com respeito toda a sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Batista das Cooperativas. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Wilson Lima. O deputado Wilson Lima. Deputado Pedro Passo. Com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, senhores jornalistas. Senhor presidente, eu gostaria aqui, primeiro, cumprimentar o pessoal da Federação dos Condomínios, que vejo aqui no plenário, na pessoa do presidente Adilson, não sei se está aqui, os demais síndicos, lideranças presentes, cumprimentar os professores de Sobradinho que estão aí, parabenizar pelo trabalho de vocês, agradecer pela presença. Senhor presidente, especialmente falar sobre o problema de regularização de condomínios e principalmente o fato trazido aos jornais nos últimos dias, deputada Érica, de derrubadas de casas. Olha, não há a menor dúvida de que ninguém mais suporta novas ocupações, invasões, coisas desta forma. Não é da quiescência de ninguém admitir. Mas, por outro lado, senhor presidente, é importante, e eu diria que eu tenho essa obrigação para com os moradores de condomínios, inclusive fizemos um pacto no processo eleitoral, eu, deputado Augusto Carvalho, senador Joaquim Roriz,
e candidato a governador José Roberto Arruda, um pacto com a Federação dos Condomínios de um compromisso de ter uma ação política em defesa dos moradores, em defesa do processo de regularização. Não resta a menor dúvida. Portanto, senhor presidente, senhores moradores, senhores líderes de condomínios, eu gostaria de dizer o seguinte: a derrubada de casas prontas, senhor presidente, deputado Aguinaldo, a derrubada de casas prontas é inadmissível nessa altura do campeonato. É inadmissível nós pensarmos, deputado Milton, que casas habitadas, seja por pessoas mais humildes, seja por pessoas de classe média, houve uma omissão do Estado. Há um problema social, não é um problema de pobre, mas é um problema social que envolve a sociedade, que precisa ser enfrentado e resolvido por todos nós. Não é possível, deputado Regufe, a gente, agora, depois de 10, 20 anos de omissão, não estou dizendo que a culpa é de A, ou de B, ou de C, os responsáveis que respondam por suas respectivas responsabilidades em cada órgão. Mas a gente penalizar o morador, que está ali há anos, que na maior parte dos casos é o único bem da vida deles, com derrubadas fantasiosas, eu acho que não é esse o processo. Da mesma forma que eu diria que isso serve para o Parque da Vaquejada e serve também para todos os outros condomínios. Mas, por outro lado, eu gostaria de, por dever de lealdade, dizer que próximo ao Lago Sul, na pista de acesso ao condomínio Village da Alvorada, há sim uma ocupação recente sendo construída. Uma ocupação com abertura nova de ruas e com construção nova de casas. Várias casas novas sendo construídas. Eu fui procurado por várias lideranças, presto a minha total solidariedade àqueles moradores que estão morando, que estão ocupando. Não precisa procurar outros, sou eu o primeiro a sair em defesa daqueles que estão morando, daqueles que estão ocupando, daqueles que estão no condomínio, que estão em processo de regularização. Mas acho que até para o bem de vocês, até para o bem desses que estão trabalhando e lutando pela regularização, é importante que se contenha nesse momento novas ocupações. Porque essas novas ocupações, ninguém, Cabo Patrício, poderá conter. Eu acho que é uma questão de bom senso. Eu acho que se o condomínio está em processo de regularização... Pois não, deputado. Quero me solidarizar a Vossa Excelência, dizer que, inclusive, hoje o governo tinha uma ação de derrubadas no Parque Quintas da Boa Vista, no condomínio Quintas da Boa Vista, e só não foi concluído, só não foram casas derrubadas, porque os moradores se uniram, foram à justiça e conseguiram eliminar, impedindo que o governo e o Civisolo derrubassem as casas lá no condomínio Quintas das Boa Vista. Então, Vossa Excelência realmente está de parabéns, está no caminho certo, para que a gente trate com dignidade esses moradores, evitando novas invasões. Claro. Mas é uma situação consolidada que o governo tem que resolver e tem que olhar com carinho. Claro. Eu comungo com Vossa Excelência, deputado Cabo Patrício. Eu acho que essa casa tem, inclusive, que tomar uma providência no sentido de voltar a esse assunto, para que a gente traga a tranquilidade para essas famílias. A maior parte das pessoas que estão aqui, eu conheço, são pessoas de bem, são pessoas que há anos, há décadas, estão lutando por um direito justo, por um direito sagrado de moradia, devem ser respeitados, devem ser prestigiados, e eu tenho toda a intenção de respaldar esse apoio. Agora é importante a gente dizer também a esses que estão nessa luta, que a gente ajude a conter esse processo, para que eles mesmos não sejam prejudicados. O deputado Rogério Ulisses, Vossa Excelência conhece muito bem os problemas que nós temos lá em São Sebastião também, e acho que esta casa deve sim se posicionar em defesa desses que estão morando, em defesa desses que estão há tantos anos esperando. Essas notícias vindas nos jornais nos últimos dias, de derrubadas de casas, gera a maior intranquilidade, gera a maior apreensão em pais, em mães, em pessoas que a única coisa que tem na vida são essas casas, ou seja, há um pânico generalizado em pessoas de bem, em trabalhadores que precisam ter a tranquilidade para continuar criando seus filhos e trabalhar. Era para fazer esse registro, para pedir, senhor presidente, que a gente possa encaminhar junto ao governo do Distrito Federal, no sentido de que agilize esses procedimentos de regularização, desses processos que se arrastam aí há 2 décadas, não só pelos compromissos políticos, repito, assumido por mim, pelo deputado Augusto, pelo ex-governador e atual senador Joaquim Roriz,
pelo então candidato Arruda, pela maioria dos parlamentares, porque eu tenho certeza que todos os parlamentares têm eleitores nos condomínios, têm aliados políticos nos condomínios, então é um compromisso político e é uma obrigação nossa e dessa casa em defender esses moradores e essas pessoas que há tantos anos lutam por uma questão, acima de tudo, justa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Pedro Passo. Deputada Érica, o sistema está tão bruto no Distrito Federal que antigamente o lanche era pizza, agora é rapadura. Coisa está complicada. Senhor presidente, se o senhor me permite... Pois não, deputada Érica. Não gosto de casas legislativas que produzem pizza, prefiro a rapadura. É complicado, o trem está mudando mesmo da água para o vinho. Deputado Batista... Questão de ordem, presidente. Abre mão. Eu queria pedir ao deputado... Senhor presidente. Charles que fizesse só a leitura do expediente e depois eu passo a palavra ao deputado Pedro Passo. É apenas uma questão de ordem, senhor presidente, bastante sucinta. Era solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta do item número 2, apreciação de veto total, projeto de lei 1794, de minha autoria, que justamente visa regularizar a ocupação, regularizar e regulamentar a ocupação dos condomínios, vetado pelo governo do Distrito Federal, e que na semana que vem, na terça-feira, se Deus quiser, essa casa vai derrubar esse veto para que a gente ajude a dar tranquilidade para esses moradores. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Presidente, na realidade, os itens de número 1, número 2, número 3, que dizem respeito a vetos, assiste razão, no particular, ao nome do deputado Pedro Passo, eles não estão trancando a pauta. De maneira que não há qualquer sentido que façamos a votação sem um debate. É um debate aprofundado, como tem sido, inclusive, praxe nessa casa. Tá? Bom, de outro turno, nós sabemos que há uma série de projetos com a urgência que foi retirada, mas que, no mesmo passo, foi recolocada em entendimento com o líder do governo, deputado Paulo Roriz, e com o vice-líder, deputado Batista, das cooperativas. Então, presidente, nesse mesmo passo, há alguns desses projetos de urgência, chamados de urgência, que mereceram, por parte da liderança de governo, debate mais apurado, juntamente com os técnicos da nossa liderança do Partido dos Trabalhadores e com os técnicos da liderança dos outros blocos, né, do Bloco Independente, do Bloco do PMDB, do Bloco do PFL, enfim. E os técnicos do governo ficaram de vir a essa casa dia 30 para explicar. Bom, veja bem por que estou fazendo essa introdução, presidente. Sou daqueles que tenho a compreensão de que não é a quantidade que diz que a casa serve à população, mas a qualidade do que votamos. Isso é que é fundamental. Então eu queria sugerir a Vossa Excelência que determinasse, que deliberasse a suspensão da sessão por 10 curtos minutos, para que pudéssemos separar aqueles passíveis de votação por estudo, aqueles deixados para tema de debate no dia 30 e retirasse de pauta os vetos que não trancam ainda, que perfazem os itens 1, 2 e 3. Obrigado, senhor. Muito bem, deputado. É exatamente isso que o deputado Charles vai fazer neste momento. Por favor, deputado Charles. Vamos atender o deputado Chico Leite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência para requerer a retirada do regime de urgência dos projetos de lei relacionadas em anexo. A mensagem número 074 do 07. E aqui inclui 25 projetos. E a mensagem número 073 de 07. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar, em conformidade com o regimento interno dessa Câmara Legislativa do Distrito Federal, que sejam adotadas providências para a retirada de tramitação o projeto de lei número 1826 de 2005, encaminhado através da mensagem número 096 de 2005,
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protesto de elevada estima e consideração. Governador do Distrito Federal. Eu agradeço, deputado Charles. Com a palavra, o deputado Érico Cocai. Senhor presidente, eu estou de acordo com a questão aqui encaminhada pelo nosso líder, deputado Chico Leite, de que possamos suspender a sessão e discutirmos o dia de hoje e os demais procedimentos e a ordem do que for substancial para a discussão dessa casa e tiver a devida urgência, talvez não formalizada, mas a urgência que é mais importante do que a urgência do governador, a urgência da sociedade. Mas me inscrevo para informar que a audiência pública com o promotor Jairo Bisol, por solicitação de vários deputados, deputado Chico Leite, deputado Charles, deputado Rogério Ulisses, que não poderiam comparecer na sexta-feira pela manhã, vai se realizar na segunda-feira, às 15 horas. E informar que terça-feira, dia 27, às 10 horas, estará aqui o secretário de Saúde, convocado pela Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. E no dia 29, na quinta-feira, estará o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, deputado Raimundo Ribeiro, também objeto de uma convocação à sua vinda aqui pela Comissão de Direitos Humanos. E que amanhã, pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos realizará uma visita ao Hospital de Base, particularmente à ala de tratamento das pessoas que portam câncer. Então, portanto, apenas anunciar a agenda da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, na perspectiva de que possamos ter esclarecida uma série de procedimentos que inviabilizam as nossas políticas públicas de qualidade. E, por fim, senhor presidente, dizer da minha solidariedade com aqueles que foram vítimas de uma derrubada absolutamente contra os princípios básicos do direito humano, contra as resoluções do Habitat Brasil, contra convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Não há nenhum questionamento sobre a necessidade de não termos ocupação em áreas públicas, mas a forma como o governo está agindo, ela rasga qualquer direito básico da pessoa humana e ela precisa ser revista. E o governo deveria estar, neste momento, preocupado com a regularização dos condomínios e preocupado ainda com a oferta de políticas habitacionais para a população de baixa renda, para que não tenhamos uma exclusão e uma violação alimentando outras violações. Era o que eu tinha para falar, senhor presidente. Deputado, pegando o gancho que a senhora está falando, eu li domingo, não sei se a senhora leu também essa semana, que haverá 3 critérios para resolver aquele problema daquelas construções no Lago Paranoá. 3 critérios. Engraçado, ali vai ter 3 critérios. Mas por condomínio, o critério foi o trator. Como é que vê uma disparidade muito grande, né? É diferente. Como é que se pode tratar seres humanos de uma forma tão diferente? Nós, senhor se pela presidente, Constituição somos todos iguais. Nós, senhor presidente, não somos coisa, somos pessoas. Peso. Não somos coisas que têm o sonho concretizado em cimento e em tijolos, destruído de forma tão arbitrária, posto que, eu repito, não somos coisas que podem ser amontoadas em qualquer lugar. Nós somos pessoas. O governo do Distrito Federal tem esquecido isso nas suas ações com relação a uma série de políticas. Muito obrigado, senhor presidente. É complicado, né? Deputado Ailton Gomes, com a palavra. Questão de ordem aqui, senhor presidente, é só para fazer um registro que o nobre deputado Birinaldo Pontes ainda encontra enfermos e não pôde comparecer a essa casa. Só para registrar aí, a Vossa Excelência. Obrigado, deputado, está registrado. Deputado Pedro Passos. Senhor presidente, apenas complementando as minhas colocações a respeito desta questão das derrubadas ocorridas na noite de ontem, senhor presidente, eu quero registrar primeiro o meu depoimento com relação especialmente ao condomínio Estância Quintas da Alvorada,
que é presidido pela Nedil, e que com muita dignidade, com muita luta, com muito trabalho, vem há anos lutando para regularizar a situação daquelas pessoas que ali compraram e que ali vivem. E quero até registrar, senhor presidente, a decisão proferida hoje por um juiz e que chega às minhas mãos agora, e que o juiz diz, entre outras coisas, ao deferir a liminar a favor do condomínio, diz o seguinte: não pode o poder público, depois de anos de inércia, à custa da dignidade humana, querer colocar ordem no que vem acontecendo em longa data. Tem toda a razão, eu também comungo com esse pensamento, apesar de fazer a ressalva de que ocupações novas e recentes prejudicam a todos, prejudicam o processo político de regularização e prejudica, acima de tudo, os atuais moradores que, como a Nedil e os moradores do seu condomínio, há tantos anos lutam. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero apenas fazer um registrar essa casa e, ao mesmo tempo, convidar cada parlamentar, cada deputado, membros da imprensa, para que, na próxima segunda-feira, dia 26, 9 horas da manhã, através da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, da qual eu faço parte, o deputado Pedro Passo, deputado Paulo Tadeu, Jaqueline Roriz e Leonardo Prudente, nós estaremos recebendo o vice-governador nessa casa, segunda-feira, 9 horas da manhã, o secretário de Desenvolvimento Econômico, atual secretário de Desenvolvimento Econômico, para estar trazendo a essa casa, compartilhando as próximas ações que aquela pasta dele vai estar efetuando no Distrito Federal. Então, queria convidar cada um e fazer esse registro. Segunda-feira, nesse plenário, dia 26, 9 horas da manhã, nós teremos o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico aqui conosco. Obrigado. Bem, aqui tem comunicado de parlamentares. Eu gostaria de perguntar a todos os 9 deputados e líderes se poderemos suspender para negociar a respeito dos projetos, mas depois retornaremos só para votação e não mais para comunicados. O que as senhoras e senhores deputados definem? Porque se abrir o comunicado de parlamentar, não tem como encerrar a sessão. Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria encarecidamente de pedir a sensibilidade dos parlamentares, dos companheiros aqui, para que não abramos o comunicado de parlamentares, para irmos para as discussões e voltarmos a votar. Eu posso falar, então, como eu abri mão do comunicado de líderes, eu posso falar agora, por último, como líder? Não, como comunicado parlamentar. Eu posso falar? 3 minutos, senhor presidente. Porque eu quero que a senhora e o senhor entrem em um acordo. Se vamos abrir, porque se abrir para um, vai ter que abrir para os outros. Eu quero explicar muito bem, abrir o comunicado parlamentar. Agora é regimental. Eu sei meu que presidente, meu presidente. Pode falar à vontade, não tem problema, só que eu não vou encerrar a sessão. Meu presidente, meu presidente, deixa eu, se Vossa Excelência me permite uma ponderação, uma questão pela ordem e acatamento sempre devido a Vossa Excelência. É regimental a fala dos parlamentares no chamado pequeno expediente. Se houver consenso, ou seja, unanimidade de líderes, aí é possível a suspensão. Mas me parece que não há unanimidade. Pois é. Portanto, Excelência, eu queria pedir a Vossa Excelência que abrisse o pequeno expediente. Não, eu quero abrir, não estou vetando não, eu quero abrir. Só me pediram para suspender. Não tem consenso, então vamos tocar a sessão. Com a palavra o deputado Regufe. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o governo José Roberto Arruda
apesar de eu ser um deputado de oposição, eu não sou daqueles que torce para que dê errado. Eu sempre reconheci todas as coisas positivas que eu vi neste governo. Reconheci e bate palma quando o governo reduz o número de cargos comissionados. Reconheci e bate palma quando o governo reduz o número de secretarias de Estado. Reconheço e bato palma, apesar de ter pessoas de condomínios aqui, quando o governo retira invasões ilegais e irregulares. Agora, o governo José Roberto Arruda não está tratando bem dos serviços essenciais, da saúde e da educação, como eu atestei ontem na visita ao HRT. Agora, se é para tirar invasões de área pública irregulares, eu volto a fazer o desafio, até porque eu não esqueço dos desafios que eu faço nessa tribuna, eu volto a fazer o desafio que já fiz nessa tribuna. Por que que não se começa a retirar as invasões de área pública pelas invasões de rico? E por que que não se começa a retirar as invasões de área pública pela invasão do aliado do senhor governador, o ex-senador Valmir Amaral? Já que na casa do pai do senador Valmir Amaral, no Lago Sul, existe uma invasão de área pública. Por quê? Porque ele é aliado do governador? Porque ele votou... Já lhe dou a parte. Porque ele votou no governador? Ou será que porque ele contribuiu financeiramente para a campanha do governador? Isso é que nós temos que saber. Eu acho que tem que tirar a invasão, mesmo de pobre, quando está irregular. Agora, poderia começar pela de rico, e a do seu aliado político, da pessoa que contribuiu para a sua campanha, porque aí estaria dando exemplo e teria autoridade moral para tirar as outras. Agora, enquanto não tirar a do pai do ex-senador, as pessoas reclamam com toda razão, porque parece 2 pesos e 2 medidas. Cadê a coerência? Eu dou uma parte a Vossa Excelência. E eu queria falar para Vossa Excelência, para a mesa, que é um ledo engano, acharmos que o condomínio Quintas, Estância Quintas do Alvorada, é invasão de rico. É um ledo engano. A imprensa pautou hoje como invasão de área nobre. Não é. Não é. Nós aqui falamos, eu falei isso, lembro que Vossa Excelência também falou, nós queremos começar a ver as invasões de ricos serem demolidas. Até acho que o governo Arruda tem coerência no que faz, tem mostrado isso e vai começar a fazer. Mas eu ainda estou aguardando também, cara Patrícia. A mesma pergunta que Vossa Excelência está fazendo, eu faço também. Quando queremos ver as casas que estão construídas dentro do lago serem demolidas, as áreas irregulares. Bom, eu já lhe dou uma parte, eu só não falei que o condomínio Quintas é um condomínio de rico. Nem entrei no mérito se é irregular ou não. Agora, já lhe dou uma parte. Eu acho que o governo ele tem que pautar a sua ação por coerência. E coerência é ele começar a retirar as invasões de área pública pelas invasões de rico no Lago Sul. E por que não começar pela de um familiar, de um aliado seu político, que é uma invasão que tem uma simbologia, como a invasão na casa do pai do ex-senador Valmir Amaral. Enquanto não se tirar aquela invasão, o governo não tem autoridade moral para tirar as outras. Apesar de eu achar que pela legalidade, pela moralidade, tem-se que tirar todas as invasões de área pública que estiverem irregulares e ilegais. Agora, por que não no seu aliado político? Cadê a coerência? Eu dou uma parte a Vossa Excelência. Nobre deputado Regufe, eu gostaria de colocar que nós temos que parar, até nós, deputados, de estar batendo na técnica de que se tira invasão de pobre ou de rico. O posicionamento do governador Arruda já foi bastante claro, que eles vamos regularizar o que já existe, mas não permitiremos que novas invasões sejam concluídas. Eu acho que não é hora nem de derrubar a invasão, nem de pobre, nem de classe média, e muito menos de ninguém. E nem de rico e nem de ninguém.
Você veja bem, em relação à mansão do pai do senador Valmir Amaral, o que eu tenho de informação, que isso já está tramitando na justiça. Agora, tem que acabar de se chegar ao final do processo para que a justiça denomine o que seja feito. Se for denominado que vai ser derrubada, pode ter certeza que eu garanto para você que será derrubada, porque eu sei a personalidade e o caráter que tem o governador Arruda. Então ninguém está aqui defendendo ninguém. Eu acho que tem que ser igualdade para todos nós, mas temos também, antes de fazer uma acusação, esperar que o trâmite judicial chegue ao seu término. Ele não pode mandar derrubar uma coisa que ainda não está no seu final. Então o que eu gostaria, só com um pouquinho de paciência, que eu acho que as coisas vão caminhar normalmente. E eu não defendo nenhum tipo de derrubada. Muito pelo contrário. Acho que nós temos que estudar a solução de regularizar tudo que já está feito dentro do Distrito Federal, tanto de pobre quanto de rico. O que nós não podemos permitir é que daqui para frente haja de novo essas invasões. Muito obrigado pela parte. Deputado Hadi, sobre a parte de Vossa Excelência e sobre também a parte anterior, eu acho muito estranho que um governo bem intencionado só consiga olhar a invasão da vaquejada na Ceilândia, a invasão do condomínio Quintas da Alvorada. Eu acho muito estranho isso. E acho estranho porque é o seguinte, no Lago Sul, existem várias mansões de empresário que invadiram a orla. Eu acho estranho que um governo que se diz coerente não veja as invasões na orla do Lago Sul, nem na orla do Lago Norte. Só veja a de pobre, a de classe média. Agora, dos empresários que votaram e que elegeram o governador, aí não tem invasão. É isso. Isso é que é coerência. Isso é que é o certo. Isso eu não posso aceitar. Eu acho que tem que seguir um processo legal, dar direito a recorrer na justiça, até porque o Poder Judiciário serve e existe para isso. Agora, por que não os empresários do Lago Sul e do Lago Norte? Qualquer andada no Lago Paranoá, você vê a quantidade de piers, quantidade de invasão entrando, inclusive prejudicando o próprio Lago Paranoá. Isso não me parece correto. Gostaria, Excelência, de dizê-lo que estou de acordo com suas colocações em relação às casas, à orla do Lago Sul, às novas invasões. O que eu estou tentando mostrar a Vossa Excelência, que esses problemas já vêm de governos anteriores e que ainda não tramitaram na justiça do novo governo para que ele possa fazer uma ação sem ser questionado judicialmente. Você vê que a casa do pai do senador Valmir Amaral, ela está lá não porque ele participou na campanha, mas porque está tramitando na justiça e tem que chegar ao seu final. A academia de tênis é de conhecimento de todo mundo, que o administrador de Brasília há 3 anos lutou para demolir aquilo, mas ele tem que lutar judicialmente e não conseguiu. Então nós estamos lutando judicialmente, estamos acionando, e a intenção, deputado, tenha certeza, Vossa Excelência, que é das melhores possível. Agora, temos que agir conforme a lei. Esse condomínio que foi agora, que está sendo notificado lá perto do Ville de Montanha, foi na mesma semana que o governo teve a notificação de que estava sendo efetuada a construção de um condomínio, imediatamente fomos acionados. Agora, não sou eu que vou discutir se o condomínio é irregular ou deixa de ser irregular. Só mais uma partezinha, Excelência. Em relação ao Parque de Vaquejada, aí eu sou obrigado a discordar plenamente de Vossa Excelência. Eu estive no Parque de Vaquejada há menos de um ano atrás, juntamente com o governador Arruda, aonde naquele local era realmente um parque de vaquejada, aonde naquele local funcionava, Excelência, uma escola de ecoterapia. O senhor sabe o que é isso, Excelência? Com certeza. Escola para trabalhar com deficientes. Em menos de um ano foi tomado de novas invasões. Então aquilo é um exemplo claro que ali foi novas invasões.
E eu acho que aí a gente tem que também dar a mão à palmatória, que foi feita uma atitude correta. Deputado, eu sou contra, não é só as novas invasões não, também as velhas invasões de área pública. Eu sou contra que alguém ganhe dinheiro às custas de algo que é de todos, que é do contribuinte. Também. Agora, eu só estranho que o atual governo gaste 3 milhões numa festa do dia 21 de abril, para ter Zezé de Camargo e Luciano, Banda Calypso, e ontem eu vou no HRT, não tem dipirona, não tem Plasil. Plasil, eu também fiz a pesquisa, porque eu falo fazendo a pesquisa. Plasil custa uma cartela com 20 comprimidos, R$5. Portanto, os 3 milhões dariam para comprar 600 mil cartelas de Plasil. Daria para abastecer de Plasil, que é para enjoo, para náusea, todos os hospitais, e durante um bom tempo. Agora, não, é melhor a festa do que a pessoa ter um medicamento. Dipirona custa R$2 uma cartela com 10 comprimidos. Com certeza. Daria para comprar 1,5 milhão de cartelas de dipirona. Não, mas é melhor a festa, é melhor todo mundo comemorar o aniversário de Brasília, tá tudo ótimo, tá tudo... E ainda diz que o que eu falo é demagogia. Agora a pessoa, porque não é um ente querido, porque se tivesse um ente querido de qualquer um de nós, ou do governador ali, eu garanto que ele não acharia correto alguém estar 8 horas numa fila de emergência de hospital. Concordo, excelência. É como se existissem 2 tipos de seres humanos. Um que pode ficar 8 horas numa fila de hospital e outro que não pode. É como se existisse o ser humano A e o ser humano B. Até de parabenizar Vossa Excelência pelas suas palavras e suas preocupações em relação à saúde da nossa cidade. Estou totalmente de acordo que a saúde de Brasília precisa de uma emergência, precisa ser vista com mais carinho. Eu, quando pedi a parte, Vossa Excelência, foi para dar uma satisfação em relação à derrubada de casas, então isso já foi um outro assunto que foi desviado. Mesmo assim, acredito, no meu ponto de vista, que nós temos Secretaria de Saúde, assim como temos Secretaria de Educação, temos todas as secretarias, e cada uma está incumbida de fazer melhor a sua parte. Deputado Rádio, muito obrigado pela sua parte. E só para concluir o discurso, muito obrigado. Eu acho que, além da corrupção ativa, aquela que provoca o roubo e que lesa o contribuinte, existe a corrupção passiva, que é a corrupção das prioridades. Eu sempre dou o exemplo do TRT de São Paulo. Além do roubo de 169 milhões de reais, já era um roubo em si um governante ter a ideia de construir um prédio que custaria 169 milhões. Mesmo que não ocorresse nenhum desvio de dinheiro público, só o fato... Deputado, o senhor já falou por mais de 10 minutos. O senhor já falou por mais de 10 minutos. Deu a parte no horário que não é permitido dar parte. Eu acho que esse debate já está para lá de tolerado pela presidência e pelos parlamentares. Eu acho que chega. O senhor nem inscrito estava no comunicado parlamentar. Eu estou falando no comunicado de líderes, porque eu abri mão no comunicado de líderes e falei no final. O comunicado de líderes pode à parte. No comunicado de parlamentares é que não pode, pelo que eu sei do regimento. Mas só para encerrar, então mesmo quando os homens públicos, eles erram, não só às vezes quando provocam um desvio de dinheiro público. Quando resolve construir um prédio que custa 169 milhões, mesmo que não ocorresse nenhum desvio de dinheiro público ali, só um prédio que custa esse valor já seria um roubo em si. Seria um roubo legalizado de dinheiro público. Seria algo que ia lesar o contribuinte, porque o dinheiro deveria estar em outras áreas, em saúde, em educação, em segurança. Então, mesmo que não ocorresse um desvio, já o contribuinte já estaria sendo lesado no que eu chamo de corrupção das prioridades. Mas, atendendo ao pedido do presidente, eu vou encerrar meu discurso. Só espero que o governo do Distrito Federal, o que eu reconheço que tem medidas positivas, consiga corrigir algumas coisas que, para mim, são grandes incoerências. Muito obrigado, senhor presidente. De nada, deputado Regufe. Queria só salientar que nós estamos no comunicado de parlamentar e não mais de líderes. Né? Foi bem alertado pelo presidente anterior.
Então ele colocou o horário errado. Ele já tinha, me alertou aqui, saiu. Olha só, deixa eu riscado, foi ó. Tá. Deputado Pedro Passo é o próximo inscrito. Comunicado, já falou? Deputado Milton Barbosa. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Comunicado de parlamentar. Se Vossa Excelência me permitir, eu posso falar aqui do microfone de a parte mesmo, vou ser breve. Com certeza, deputado. Ontem nós iniciamos a vitória de uma luta, quando eu digo nós, a sociedade, todos os deputados, que ninguém acreditava. Ano passado nós vencemos algumas lutas que ninguém acreditava, é sempre assim. Está escrito primeiro, não? Está escrito aqui. Quer dizer, Vossa Excelência, nós iniciamos há 4 anos uma luta pelo fim da tarifa básica de telefonia. Um absurdo. Eu já, inclusive, ouvi muita gente dizer que existe isso no mundo todo, quando não existe. Não existe a malfadada assinatura básica de telefonia em lugar nenhum do mundo. Não existe. O que existe é a fidelização, é a tarifa social, é o pacote oferecido pelas empresas. Isso que existe, como nos Estados Unidos, por exemplo, e liberdade de mercado, várias empresas explorando. Não como aqui, que a privatização foi feita para o capital internacional, transformando, meu presidente, em instrumento de lucro aquilo que é elemento essencial às nossas vidas. Bom, mais uma vez, não se contam as ações, receba a comunicação de mais uma ação ganha na justiça para não pagar a malfadada assinatura básica de telefonia, presidente. Nós rodamos o Brasil inteiro divulgando isso. 14 estados da federação ofereceram projetos de lei idênticos ao nosso. Só aqui nessa casa nós conseguimos derrubar o veto. A lei está em vigor, mas lamentavelmente o governo estimula as operadoras a continuarem cobrando sob o argumento de que se ganha, se arrecada muito com isso. É como se dissesse, deputado Pedro Passo, que se pode arrecadar com o tráfico de drogas, né? É como se dissesse que se pode arrecadar com o ilícito. Nós vamos, presidente, e recebo mais uma decisão judicial. Mais uma, entre tantas. Nós só descansaremos quando vencermos definitivamente essa luta contra a assinatura básica de telefonia. Muito obrigado. Próximo inscrito, deputado Rádio. Está escrito, deputado. Presidente, deputado Charles, deputada Érica, todos os deputados presentes, vocês da imprensa, todos professores e diretores que saíram de sua casa para fazer suas reivindicações, estou parabenizando e me pondo solidário a todos vocês, assim como vocês também da Federação dos Condomínios. Vamos lutar assim, cada um por seu direito, porque hoje é o que eu estou falando. A minha defesa não é do governo Arruda ou contra o governo Arruda. Eu estou querendo me colocar como uma pessoa coerente e vendo a justiça. Eu gostaria que a justiça fosse feita. Quando saí em defesa do governador Arruda, perante as palavras do deputado Regufe, foi com muita ética e simplesmente uma troca de opiniões, onde eu achei que as colocações do excelentíssimo deputado não convinham com a realidade da qual eu estou inteirado. Mas mostro para vocês também que a minha chegada aqui hoje, eu fui solidário ao pessoal da educação e fiz uma crítica a uma secretária que faz parte do governo Arruda. Eu estou aqui sim, sou da base do governo. Agora, o que é certo e o que é errado. Estarei sempre com a minha coerência, apoiando as pessoas que estão procedendo com coerência e corretas. Estarei aqui também criticando e deixando a minha posição de inteiro desagrado quando eu vejo que a coisa não caminha da forma que deveria. Exemplo disso, gostaria de parabenizar
Os 15 deputados que estiveram aqui ontem, na hora da votação, na qual nós limpamos uma pauta com 25 itens, e conseguimos fazer a votação das mais importantes, que era a do nepotismo. E gostaria de pedir aos demais deputados, sabendo que cada um tem suas obrigações, que estão fazendo trabalhos fora, eu gostaria que a gente desse prioridade aos dias de terça, quarta e quinta-feira. Porque, no meu entender, todo o trabalho extra-Câmara é importante para os deputados. Mas o nosso compromisso, primeiramente, é com esse parlamento e com esse plenário. Então, eu gostaria de fazer uma solicitação aos caros amigos, caros colegas de trabalho. Vamos trabalhar, vamos chegar junto, vamos limpar essas pautas, vamos votar projetos que deixem a nossa comunidade mais tranquila e longe desses problemas que nós estamos vendo. Eu acho que cabe a nós trabalhar, cabe a nós ir juntamente com o deputado Regufe, na Secretaria de Saúde, saber por que está faltando dipirona. Cabe a nós defender o pessoal da federação, cabe a nós todos defender a educação na nossa cidade. Agora, fica aqui mais uma vez o meu protesto. Parabenizo a todos que participaram do dia mais proveitado da Câmara Legislativa, que foi o de ontem. E gostaria de fazer um convite aos demais para que participem com a gente, para que a gente realmente faça uma renovação e que a gente realmente cumpra o que nós prometemos aos nossos eleitores, porque todos aqui prometeram que faria uma renovação, uma moralização e uma mudança. Está na hora da gente provar agora ao que nós viemos fazer aqui nessa casa. Muito obrigado a todos. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Rony Nemer. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Brunelli. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputada Luzia de Paula. Deputado Paulo Roriz. Deputada Érica Cocai. Senhor presidente, nós estivemos hoje, eu, o deputado Cabo Patrício, o deputado Chico Leite, não tivemos a presença do deputado Paulo Tadeu por motivos de saúde, num ato organizado pelos trabalhadores. Esteve presente também o deputado Brunelli. Um ato organizado pelo Fórum em Defesa da Saúde, da Educação e da Segurança. Um dos maiores atos que se tem notícia na história recente do Distrito Federal. Ali os servidores e servidoras lutavam por seus direitos, inclusive o direito à licença-prêmio, que em verdade está assegurado com o compromisso da maioria de grande parte dos parlamentares dessa casa, que esse direito não será rompido, mas também exigindo um processo de negociação. Uma negociação a ser construída com o governador do Distrito Federal, na perspectiva de podermos discutir não apenas o financiamento destas políticas, mas o reajuste que foi impetrado ao Fundo Constitucional e não foi repassado aos salários dos servidores e servidoras destas três áreas. Ali, naquele ato de hoje, foi prestada uma solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da Nova Cap, que adentram ao seu 9º dia de greve, sem qualquer tipo ou perspectiva de negociação. Portanto, caberia a esta casa, a nossa Comissão de Direitos Humanos, qual faz parte Vossa Excelência também, aprovou a realização de uma audiência pública. Gostaria de solicitar o esforço de todos os parlamentares para que nesta audiência pública, que vai discutir a greve na Nova Cap e a possibilidade ou a ação desta Casa Legislativa na perspectiva de restabelecimento negocial, para que se chegue a um bom termo e se cesse o movimento paredista, pedir a ajuda dos parlamentares desta casa para que nesta audiência pública possamos fazer uma boa discussão
com a representação da Nova Cap, os trabalhadores, e para que possamos avançar na perspectiva da resolução do impasse. Os trabalhadores e trabalhadoras da Nova Cap, de sorte, não podem aceitar passivamente que sejam retirados direitos tão históricos e tão importantes para a vida e para as condições de trabalho de cada um e cada um deles. Hoje sai uma matéria na imprensa que, em verdade, de forma transversa, busca responsabilizar os trabalhadores da Nova Cap pela própria retirada de direitos e, para além disso, busca estabelecer uma tática de jogar os servidores contra a população do Distrito Federal ao comparar um passivo que foi construído por ação judicial com os recursos necessários para implementar uma série de políticas públicas. Portanto, gostaria aqui de fazer um apelo para que pudéssemos, todos os parlamentares dessa casa, todas as parlamentares dessa casa, atuar nesse sentido. E, por fim, dizer que tenho em minhas mãos uma ação do desembargador Vasquez Cruxem, de 7 de março de 2007, que eu lerei, é uma ação muito curta, uma resolução, uma sentença muito curta, onde ele diz que, não obstante a ocupação dos impetrantes seja irregular, no que diz respeito à ocupação e aos condomínios ainda não regularizados, senhor presidente. Não obstante a ocupação dos impetrantes seja irregular, ainda não se decidiu sobre a regularização de tais ocupações. E diz ainda, assim, considerando-se os princípios constitucionais do direito à moradia e da inviolabilidade domiciliar, previstos no artigo 5º, inciso 11 e artigo 6º da Constituição Federal, entendo por bem, a fim de se evitar tumulto social, conceder a liminar no sentido de determinar, e aqui vem a resolução e o centro da sentença, a administração pública que se abstenha de praticar qualquer ato de demolição ou invasão nas residências ocupadas. Brasília, 7 de março de 2007. Portanto, há uma sentença... Deputada, mais um minuto, por favor. Há uma sentença judicial que abrange o conjunto do Distrito Federal, que impede a administração pública, considerando-se o direito à moradia, e, ao mesmo tempo, que há uma discussão em curso de regularização dos condomínios, que se efetive a demolição. Falo isso, senhor presidente, e ponho fim às minhas palavras, dizendo que há que se trabalhar na perspectiva de regularização de todos os condomínios, que é uma discussão que avança, mas não se concretiza, para que, enfim, possamos assegurar um direito constitucional e um direito humano à moradia. Porque se há condomínios irregulares, é porque não há política habitacional para a classe média e para a população de baixa renda aqui no Distrito Federal, e é função do Estado constitucional proceder à moradia e efetivar o processo de regularização. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Érica Cocai. Deputado Capo Patrício. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Ailton Gomes. Deputado Berinaldo Pontes. Bom, senhores. Vamos passar para frente. Bom, e não havendo mais um inscrito, passamos à ordem do dia. Como é que tá? Chama todo mundo. Vamos saber, ali. Foi acordo de votar? Votar alguma coisa?
Quero chamar o deputado Wilson Lima para secretariar nesse momento. Por favor, deputado. O senhor, com essa verve, vai ser muito bom estar aqui perto do senhor. O item 3. Fluminense começa a crescer, hein? Fluminense ameaça vir pra cima e o Leão bota um terceiro zagueiro no time. Tirou o Valém. Casagrande daqui a pouco fala sobre essa subida, essa crescida do Fluminense. O Palmeiras com um zagueiro a mais. Vem pra cobrança de escanteio o Fluminense, que tinha 3, agora tem 2 zagueiros. O Palmeiras tinha 2, agora tem 3. Lino bate o escanteio. Passou por todo mundo, ficava no chão ali o Igor, eventualmente reclamando de uma falta. O time do Palmeiras tenta puxar contra-ataque. Onde está o Felipe aí para tocar pro Kleber? E aí, Casagrande? O Palmeiras teve a chance de marcar o jogo no começo do segundo tempo. Fez o gol com o Juninho, o Baiano chegou cara a cara com o Kleber, podia ter feito o terceiro gol, mataria o jogo, não fez. Continuou dominando o jogo, o Fluminense empatou com a alteração do Abel. Esse crescimento do time foi em mãos do treinador, fez o gol, inflamou. E o Leão tentou se fechar um pouco mais com o terceiro zagueiro. Nesse momento o jogo está equilibrado de novo. Agora, em relação a essas recomendações todas aí, Kleber, ele tem outras coisas para se preocupar. O carrinho é mais importante, puxar a camisa para fora do calção, meia baixada, e o jogador subir na grade para comemorar o gol, não muda nada. Olha o time do Fluminense chegando, boa bola do Juan pro Tuta, corte feito pelo Roger. Marcinho. Bota na frente Marcinho, vai embora Marcinho, ganha espaço Marcinho, acabou adiantando demais. E o Fluminense pega, e o jogo esquenta. Vem o Leandro. O Palmeiras ataca na velocidade, o Fluminense responde. 2-2, bonito toque do Leandro, para o Juan, cruzamento para a área. Desviou o Leonardo Silva, tirou a bola da cabeça do Tuta. E o Michael fica com ela. O Internacional vira o jogo para cima do Coritiba e vai para a 6ª posição, mandando para a 12ª Coritiba. Jorge Wagner de pênalti, 2 para o Internacional, 1 para o Coritiba em Porto Alegre. Gioino dominou mal essa bola. Tentou o Marcinho, Felipe corta. Olha o contra-ataque do time do Fluminense com o Beto, entrou, tá de bem com a torcida. Fez a jogada do gol. Tentou o passe para o Leandro, corte feito. Diga, Carlos Gil. Pelo menos o goleiro Kleber reconheceu o acerto do Abel na mexida. Assim que saiu o gol do Fluminense, ele veio, abraçou o Abel e falou: boa, professor. Gioino. Pelo menos o goleiro, né? Deu uma força pro Abel, né? A torcida não estava ajudando, né? Pois é. Aí o Daniel. Recua a bola pro Sérgio. O time do Palmeiras agora tenta dar uma esfriada ali no Fluminense, que esquentou o jogo com o gol de empate. 29 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Embora o time do Fluminense, Tuta faz a abertura. Gabriel bateu pro gol, no desvio e o chute do Tuta vai pra fora. Leandro queria um escanteio, o juiz dá só o tiro de meta. O torcedor fez aí de novo o lance. Vamos ver se ela desviou, se a reclamação do Fluminense se justifica. Não justifica nada, né? Foi um Tuta que bateu pra fora. O torcedor que tá ligado no futebol da Globo.